E aí agora a gente vai começar, então, poríferos e quinidários, beleza? E aí, nessa parte de poríferos e quinidários, eu estou botando junto só para a gente poder ter aí um compilado da aula, beleza? Mas a gente vai estudar separado, poríferos e depois quinidários, mesmo porque eles têm características muito diferentes um dos outros, tá bom? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente dar continuidade. Então, como eu falei para vocês, a gente vai agora estudar os poríferos, conhecidos aí como esponjas do mar. Tá? Então, aí só mostrando para você a posição deles dentro dessa filogenia dos animais. E aí vamos às características específicas desses caras. Bom, quem são esses caras? Como eu falei, né, as esponjas do mar são aquáticos, né? Lógico, pelo que a gente está falando, esponjas do mar tem que ser aquático. Mas o tipo de vida deles, né, o modo de vida deles, eles são sésseis, ou seja, eles precisam ficar associados, aderidos, presos a um substrato. Esse substrato pode ser uma rocha, pode ser um solo mais lodoso, alguma coisa assim, mas principalmente coisas bem sólidas, tá? E é lógico que existem algumas esponjas que podem ficar lá sésseis, mas em algum organismo que se movimente, como o casco de uma tartaruga, alguma coisa assim. Não é muito comum, por conta do tamanho, inclusive, da estrutura das esponjas do mar, elas podem se quebrar com muita facilidade. Então, se um animal começar a nadar e tiver uma esponja ali aderida ao seu casco, por exemplo, essa velocidade de natação vai provavelmente quebrar, destruir, matar a própria esponja, ok? Então, realmente são organismos mais sésseis, precisam de um ambiente mais estável para poder se desenvolver. Beleza? Inclusive, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. Inclusive, as esponjas do mar, né, os poríferos, eles são organismos extremamente sensíveis. E você vai entender o porquê disso, tá? Então, qualquer modificação que aconteça no ambiente aquático que os rodeia pode trazer consequências dramáticas, drásticas. Pode matar o que tiver ali de esponja do mar, beleza? Então, eles são... isso é importante porque eles são utilizados muito como bioindicadores. Mas dá uma olhadinha aí, não vamos antecipar a matéria, vamos chegar nessa parte. Então, dá uma olhada no slide aí. Sem tecidos diferenciados. Aí, olha o que a gente estava conversando ali atrás na características dos animais, né? Então, eles são os únicos animais, é o único grupo de animais que não possui a diferenciação real de tecidos. Ah, mas como assim, professor Rafael? Não possui diferenciação dos tecidos, mas eu sei que os poríferos têm várias células diferentes, têm células especializadas para várias funções diferentes. Beleza, mas é um conjunto, um agregado ali, um conjunto de células diferenciadas entre si para fazer suas funções, mas não chega a ter outros tecidos. É como se fosse um tecido só, vamos dizer assim, tá? Então, a gente não pode dizer que as esponjas possuem tecidos diferenciados. Elas possuem células diferenciadas, ok? E aí, por isso, pode aparecer o termo ablástico, que a gente estava conversando ali atrás, por não possuir esses tecidos ou folhetos embrionários também diferenciados. Beleza? Além disso, a gente tem uma característica muito diferente dos outros animais, que é a questão da simetria. Como a gente viu, né, a maioria dos animais eles possuem simetria bilateral ou radial. Mas os poríferos, por sua vez, como são os diferentões, eles não possuem nenhuma dessas duas simetrias. Eles são assimétricos. Beleza? Em sua maioria. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho para você se ligar no que eu quero dizer. Por que eles são assimétricos? Porque se você pegar uma esponja, mesmo que você entenda um eixo principal do organismo, e você fizer os cortes radiais, por exemplo, você não vai ter exatamente a mesma estrutura, as mesmas diferenciações de um lado ou do outro. Por quê? Porque a distribuição das células, por não ter tecidos verdadeiros, por não ter tecidos diferenciados, você vai ter a distribuição totalmente aleatória de algumas células dentro desse organismo. Então, você não pode dizer que isso é realmente uma simetria, ok? Essa é a ideia, tá? Então, dá uma olhadinha aí no slide para a gente continuar. O desenvolvimento, ele para na fase de blástula. Então, como eu falei para vocês, é o único grupo também dos animais que não avança para a fase de gástrula, beleza? Então, o desenvolvimento para no estágio embrionário, que a gente chama de blástula, que é aquele primeiro agregado celular, aquele primeiro conjunto de células
com um interior oco, vamos dizer assim, que depois, obviamente, vai sendo desenvolvido ali, vai sendo diferenciado e abre um espaço ali para poder ter o desenvolvimento de várias outras células. Já existe essa diferenciação celular ali dentro, mas é só a fase de blástula. Beleza? Além disso, eles são filtradores e aí a gente tem aquela característica que eu falei para vocês de serem extremamente sensíveis a qualquer modificação no ambiente. Então, por serem filtradores, eles possuem, né, uma sensibilidade muito grande a pequenas mudanças, a pequenas alterações. Qualquer coisinha que mude já pode mudar a característica deles. Por quê? Se você tem, por exemplo, uma alteração de pH, né, uma acidificação ou uma basidificação do ambiente, da água, você vai provavelmente mudar os organismos disponíveis ali, as células que estavam vivendo naquela água, vai ter um desenvolvimento maior de algum tipo de alga ou de algum tipo de plâncton ali, e esses organismos como filtradores, eles vão absorver essas diferenças. Então, eles vão ser muito sensíveis ao ambiente e às modificações, ok? A digestão, ela é intracelular, e aí eu quero que você dê uma olhada aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Digestão, então, intracelular. Como que acontece isso? Como eu falei para vocês, a gente vai ver nos próximos slides a estrutura do organismo das esponjas. Mas o que você precisa se ligar é o seguinte, não é uma digestão intracorpórea, ok? Então, não é uma digestão onde o organismo vai trazer para dentro dele, dentro do seu próprio organismo, do seu corpo, vai liberar ali substâncias químicas para começar a digestão e depois absorver os produtos dessa digestão. Não, a digestão dentro das esponjas, a digestão das esponjas, ela é feita diretamente por cada uma das células. Então, é uma digestão intracelular, beleza? Então, quando você pensa numa digestão extracelular, você pensa em liberação de enzimas digestivas para absorção dos elementos. Quando você pensa numa digestão intracelular, você não tem liberação de enzima digestiva, você precisa ter tamanho, né, para ser absorvido por uma célula. Então, o que as esponjas se alimentam, por ser uma alimentação, uma digestão intracelular, é de partículas muito pequenas, de pequenas células, células menores, algumas algas, algumas bactérias, o plâncton de forma geral, e o que tiver ali naquele ambiente. Beleza? Então, a digestão intracelular é um certo limitador até mesmo de algumas características da esponja dos poríferos, ok? Dá uma olhadinha aí para a gente continuar. Além disso, não possuem um sistema nervoso. Sem sistema nervoso, então você já não tem aquela questão que eu estava falando para vocês da diferenciação tão grande das células a ponto de chegar a uma diferenciação de células nervosas. E também não possuem um sistema muscular, células musculares. Então, como a gente vai ver nas imagens a seguir, existem alguns tipos diferenciados de célula, mas eles não chegam a formar esses tecidos. Então, óbvio, se a gente não tem a formação de um tecido, a gente não tem a formação, a diferenciação de células tanto quanto em outros animais, a gente não vai possuir a questão do sistema nervoso, beleza? A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada, e aí na reprodução assexuada, o que vai acontecer principalmente é o que está basicamente sendo mostrado nessa imagem, provável que que tenha sido uma reprodução assexuada. Como assim? Esse organismo maior aqui provavelmente fez aqui um processo que a gente chama de brotamento, que é um desenvolvimento de algumas células específicas, né? Trazendo aí uma parte do organismo para fora do principal, e depois isso se desprende e entra em contato com o solo, né? Entra em contato lá com o substrato e desenvolve um organismo novo, beleza? Então, isso é o que a gente chama de brotamento. Outra coisa que pode ter acontecido é que durante o desenvolvimento desse organismo aqui, que eu vou botar aqui como número 1, durante o desenvolvimento dele, algum peixe, algum outro organismo, ou até mesmo o ser humano, pode ter cortado uma parte aqui desse organismo. E essa parte
caiu ou foi levada pela correnteza, pela água, até uma outra região ali do substrato. E ele consegue se desenvolver novamente num organismo adulto. Então, a reprodução assexuada nas esponjas, ela pode ser feita por brotamento ou por corte, por separação de uma parte do organismo adulto, tá? E por que eles têm essa característica? Exatamente porque suas células não têm uma diferenciação tão grande assim e são capazes de se diferenciar mais ao longo da sua vida. Existe um grupo de células, inclusive, nos poríferos, que a gente vai ver ali à frente, que é um grupo que consegue se diferenciar nos outros tipos de célula. E isso faz com que as esponjas, os poríferos, tenham uma capacidade altíssima de regeneração e também consigam fazer esse tipo de reprodução assexuada. Porém, lembrando que se esse organismo aqui realmente tenha vindo de um brotamento desse aqui, que deu origem a ele, eles são dois organismos exatamente iguais. Então, vão ser dois organismos geneticamente idênticos. E aí, isso gera uma menor variabilidade genética. Na verdade, não vai gerar aí, né, uma variabilidade genética expressiva. Mas eles também podem fazer reprodução sexuada. E aí, como que vai funcionar a reprodução sexuada nos poríferos, nas esponjas? Vai funcionar da seguinte maneira. Um organismo, né, um indivíduo ali, adulto, vamos dizer assim, ele vai poder produzir alguns gametas. Então, as suas células vão sofrer algumas diferenciações, vão fazer os processos de meiose, vão produzir gametas, e os gametas podem ser tanto masculinos quanto femininos. Aí dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente bater um papo sobre isso. Então, vamos lá. Poxa, peraí. Se o mesmo organismo ele pode produzir tanto gametas masculinos quanto gametas femininos, como é que vai ficar essa questão da variabilidade genética? Porque ele vai acabar produzindo masculino, feminino, vai ocorrer a fecundação e, basicamente, vão ser organismos muito parecidos. Óbvio que vai ter ali uma pequena variabilidade genética, levando em consideração, né, o processo de meiose com a mudança de cromossomos e tal, mas não vai ser expressivo. Beleza. O que acontece é que esse organismo, né, os poríferos, quando eles produzem os gametas, eles produzem em momentos diferentes da sua vida. Então, em alguns momentos da sua vida, eles vão produzir os gametas masculinos, em outros momentos, em outro tempo diferente, eles vão produzir os gametas femininos. Então, um próprio indivíduo evita que ocorra a autofecundação. Ok? E aí o que vai acontecer? O gameta masculino, né, como é característico dos animais, ele é um gameta menor, uma célula menor, chamada de espermatozoide, e móvel, que vai se locomover aí para poder chegar até o gameta feminino, que vai ser um óvulo, que vai ser um gameta muito maior, mas que é muito mais séssil, ou muito mais paradão lá, vamos dizer assim. Não tem essa característica de ser móvel, beleza? Então, quando o porífero produz o espermatozoide, esse espermatozoide ele vai sair para o ambiente externo e até entrar em outra esponja que produziu um gameta feminino, que vai estar lá dentro do seu átrio, que a gente vai entender mais para frente o que é isso. Ele vai estar lá dentro do átrio esperando chegar outro espermatozoide para poder ocorrer essa fecundação, beleza? E aí, quando ocorrer essa fecundação, ele também vai ser expelido do organismo mãe, né, que deu origem àquele gameta, e vai ganhar o ambiente aberto lá, o ambiente marinho. E a fecundação do espermatozoide com o óvulo nos poríferos gera o que a gente chama de larva. E essa larva, ela vai ser uma larva que vai ficar ali no plâncton, que vai poder ser dispersada junto com a maré. Então, você vai ter aí a dispersão das espécies de esponja ao longo, né, do espaço do ambiente marinho, através desse processo, principalmente da reprodução. Então, a reprodução sexuada nos poríferos, ela não é só importante para o aumento da variabilidade genética, ela também é importante para o aumento da dispersão das espécies no ambiente aquático. Beleza? Então, é uma característica importante também da reprodução sexuada. E aí, dá uma olhadinha no slide para a gente continuar. Como eu estava falando naquela parte da reprodução assexuada, a gente vê aí, ó, que eles têm uma grande capacidade de regeneração.
beleza? Então, essa grande capacidade de regeneração vem principalmente da característica de um grupo de células dos poríferos ser extremamente possível de se diferenciar. Então, é um grupo de células que a gente vai ver também aqui mais para frente, chamado de amebócito, que tem a característica de ser praticamente não diferenciado. Então, devido à organização ali, à necessidade do ambiente, o que tiver acontecido com a esponja, se ela tivesse sido cortada, por exemplo, aqui numa parte, né, essa parte de cima vai se perder, quando encontrar um substrato pode desenvolver um organismo adulto, e esse organismo que antes estava aqui vai ter o desenvolvimento das suas células, a diferenciação das suas células, gerando o complemento aí desse organismo, beleza? Então, elas têm uma grande capacidade de regeneração relacionado à característica de um grupo das suas células não ser muito diferenciado e poder dar origem aos outros tipos celulares da esponja. Show de bola? E aí, ó, dá uma olhadinha nesse GIF que tem para vocês aí no slide, que está mostrando para vocês exatamente como que funciona a vida da esponja. Esse GIF aí, ele mostra praticamente tudo que a gente precisa entender da vida da esponja. Por quê? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. A questão aí, ele está botando um corante em volta da esponja e está mostrando que essas esponjas absorvem esse corante e liberam pelo que a gente chama ali de abertura, né, do átrio, que eu vou falar para vocês ali qual é a estrutura toda da esponja, mas é o ósculo, beleza? Então, você tem aí a absorção de tudo que está ao redor e perceba que não absorve pela abertura principal lá em cima. Então, absorve exatamente pelo corpo da esponja. E são células especializadas em fazer isso. Mas vamos lá, vamos parar de ver videozinho, vamos parar de ver GIF e vamos entender real como é que funciona isso. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aquela abertura principal ali em cima, que é chamada de ósculo. E esse ósculo, por mais que possa trazer aí uma confusão, ele não serve para entrada de alimento, ele não serve para entrada de organismos, ele não serve para entrada, ele serve para saída. E ele serve para a saída do fluxo de água. Por quê? Porque as esponjas, elas desenvolveram aí uma habilidade, né, ao longo da sua evolução, de ter esse fluxo de água acontecendo através de um movimento que algumas células, que são essas células que estão em roxinho aí, que a gente tem aqui, ó, a gente pode chamar de um movimento de água do interior do organismo para fora, tá? Mas percebam que isso aqui, essa parte interna aqui, que a gente chama de átrio, não é uma parte realmente interna do organismo, é só uma abertura, tá? Então, você tem a esponja fazendo parte aqui dessa lateral, né, as células dela. Do outro lado também é a mesma coisa, mas você não tem um fechamento dessa abertura. Então, a gente não pode dizer que isso é realmente o interior da esponja. É lógico, é uma área, né, que fica ali mais reservada, que vai servir exatamente para juntar ali as coisas que a esponja precisa absorver, principalmente para ela poder se alimentar. Mas é um fluxo constante de água vindo aqui, ó, do ambiente externo, passando por essas estruturazinhas aqui, roxinhas, ó, que são essas. Isso aqui também é um tipo de célula, a gente vai ver aqui do lado, beleza? Então, o fluxo de água, ele vem pelo corpo aqui da esponja, passando por esses poros, beleza? Então, a água está aqui, ó, entrando por esses poros, através do batimento dos coanócitos, né, através do batimento do flagelo desses coanócitos, cria esse fluxo de água e aí a água vai ser liberada aqui pelo ósculo. Beleza? Então, essa é a estrutura básica de uma esponja que você precisa saber. E aí vamos dar nome aos bois, não é isso? Pinacócito, então, são as células que fazem parte dessa estrutura de revestimento das esponjas, tá? Seria aí a pele, vamos dizer assim, da esponja, que a gente não pode chamar de pele, porque não é um tecido, não tem diferenciação de várias células fazendo funções diferentes. Então, são pinacócitos, o revestimento da esponja, beleza? Aí a gente tem os porócitos, que são exatamente essas células que eu mostrei para vocês aqui, por onde a água vai entrar, tá? Essas bolinhas roxinhas são os poros, melhor dizendo. Então, são os porócitos, são células que elas por si só já são os poros.
Beleza? Além disso, a gente tem os amebócitos, e aí os amebócitos são esses que estão aqui, ó, associados principalmente aos coanócitos, mas aqui na imagem a gente consegue ver, ó, ele em azulzinho. Deixa eu botar aqui uma cor diferente para você ver. Então, esse carinha aqui, ó, é o amebócito, tá? Então, como a gente vê, ele está associado normalmente à próxima, que são os coanócitos, que eu vou mostrar aqui, que são os coanócitos, que são exatamente essas células que têm os flagelos, tá? E que a gente estava falando lá atrás da questão da ancestralidade do grupo dos animais, né? Que são, parecia próximos aos coanoflagelados, porque as células das esponjas, os coanócitos, também tinham muito essas características. Então, o que é o amebócito e o coanócito? Praticamente é o sistema realmente que faz ali as funções vitais para a esponja sobreviver. E aí dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente conversar sobre isso. Então, essa associação entre o coanócito e o amebócito, ela é extremamente importante porque o coanócito vai ser a célula principalmente responsável por fazer esse fluxo de água entrar e sair da esponja constantemente, trazendo exatamente os nutrientes que a esponja vai precisar absorver. Mas, como a gente tinha visto um pouquinho antes ali nas características dos poríferos, eles fazem uma digestão intracelular. Então, cada célula vai ter que ser responsável por absorver o seu alimento. Então, nessa imagem que você está vendo aí, dá uma olhadinha aí. Nessa imagem, a gente consegue ver o coanócito aqui fazendo exatamente, ó, a fagocitose de partículas de alimento. Então, podem ser células menores, podem ser partículas de matéria orgânica. Então, esse flagelo ele vai fazer esse batimento, criando esse fluxo de água, mas ele também vai criar um fluxo, né, de trazer essas partículas para ficarem aderidas a esse colar que tem um muco ali que vai segurar essas partículas, fazendo com que essa célula tenha maior facilidade de fazer a fagocitose. Só que, como cada célula vai fazer a sua digestão intracelular, se essa célula aqui não tivesse associada a nenhuma outra, como que o alimento iria ser distribuído ao longo do corpo da esponja, tá? Então, para isso ocorre essa associação e aí ocorre essa absorção aqui dos alimentos, né, a fagocitose, e ela vai seguir um fluxo de transferência ou de passagem desse material, dessa fagocitose, para os amebócitos. E os amebócitos, eles vão ter uma característica, não é à toa que o nome é amebócito, porque eles lembram movimentos que as amebas fazem, como a gente já estudou lá nos protoctistas. Então, eles vão fazer ali, vão se movimentar, vão ter uma mobilidade dentro do organismo do porífero, basicamente com pseudópodes. Então, eles vão se movimentando em movimentos ameboides, tá? Por isso o nome amebócito, e eles conseguem ir, entre aspas, distribuindo essas partículas de alimento para outras células que estão ao redor. Então, eles conseguem ir distribuindo esse alimento para as células, por exemplo, dos pinacócitos, dos porócitos e trazer... É quase como se fosse um início de um sistema circulatório, mas óbvio que a gente não pode falar isso de jeito nenhum, porque é uma célula fazendo esse transporte, ok? Então, essa simplicidade do organismo do porífero, o amebócito é extremamente importante, porque, inclusive, eu vou até colocar aqui do lado, o amebócito é aquela célula que não é muito diferenciada. Então, é uma célula pouco diferenciada e que consegue dar origem a outros tipos celulares, fazendo com que os poríferos tenham um alto poder de regeneração. Beleza? E aí, para a gente poder continuar, né? Aqui tem o átrio, onde vai ser esse espaço interno nas esponjas, ok? Não confundam o átrio com nenhum tipo de tubo digestório, porque não tem tubo digestório nos poríferos ainda. Eles não chegam na fase de gástrula, beleza? A abertura do átrio para o ambiente externo é o que a gente chama de ósculo, já está marcado lá em cima, né? Então, é a saída de água. Isso é outra coisa que também dá uma pegadinha, né? Dizer que o ósculo é para entrada de alimento. Não, o ósculo é para saída
de água, inclusive até dos rejeitos celulares, né? Porque como a digestão é intracelular, você vai ter também a liberação célula a célula do que ela não tiver mais utilizando. Então, a saída dos rejeitos celulares também vai acontecer pelo ósculo. E aí a gente tem uma especialização também, uma célula específica chamada de espícula. E aí eu quero que você dê uma olhadinha para mim aqui rapidinho, para a gente conversar sobre a espícula. Por quê? A espícula é o que confere a estrutura física mesmo do porífero. Então, são células diferenciadas que fazem aí a agregação, né, de calcário ou sílica. Então, são células que vão ter uma estrutura física mais densa, mais forte, secretando essa característica, né, de calcário ou sílica, e vão dar a estrutura, podendo fazer com que esponjas cheguem a ter metros de tamanho, ok? E se não fosse a estrutura das espículas, elas não seriam capazes de manter essa organização, essa estrutura. Tá? Então, inclusive a classificação dos poríferos, isso aí também é uma curiosidade, é feita basicamente em cima de características das suas espículas, levando em consideração que o amebócito, o pinacócito, o porócito e os coanócitos são células muito parecidas em todos os grupos de esponja. Quando se iniciou a classificação dos poríferos, precisava de uma estrutura que fosse diferente. E a estrutura que era diferente em grupos dos poríferos, das esponjas, era exatamente as espículas, tanto em formato quanto em composição química. Beleza? Então, galera, isso aí a respeito das esponjas era o que eu queria, a princípio, passar para vocês. Você precisa ter essa visão geral, precisa saber as diferenciações das células, precisa entender que não existe tecido verdadeiro quando a gente fala em porífero, que é, na verdade, um grupo de células diferenciadas que compõem ali o organismo, tá? E para você entender esse finalzão, esse slide aí pode ser, dá uma olhada aí, dá um print, tira aí um print desse slide, que vai ser aquele resumão de porífero que eu falei para vocês, que também vai ajudar na hora de fazer a revisão. Beleza? E agora a gente vai entrar no próximo grupo, que é que são os quinidários, tá? E aí, ó, você dando uma olhada nesse cladograma, a gente já falou, né, da estrutura aí da filogenia dos animais. Os quinidários são o próximo grupo para a gente começar a estudar. E aí a gente tem alguns exemplos de quinidários, né? Quem são esses caras e como que eles vivem. Então, a gente tem, diferente lá dos poríferos, que eram sésseis, a gente já vai ter aqui os quinidários, que vão ser organismos que podem ser sésseis, mas como você está vendo aí nos exemplos, né, nas imagens, eles também podem ser de vida livre ou natante, ok? Então, a gente tem os pólipos, as anêmonas do mar, né? Então, a gente tem aqui, ó, os pólipos, tá? Deixa eu botar aqui, ó, pólipo. A gente tem as medusas ou águas-vivas, né? Como são chamadas. A gente bota aqui, ó, medusa, água-viva. E aqui a gente tem a anêmona. Então, são alguns exemplos aí de organismos que fazem parte, né, desses quinidários. E aí, vamos lá, vamos entrar nas características também dos quinidários. Eles são aquáticos, né, a maioria deles marinhos. E aí, a gente já começa a ter uma diferença do que a gente tinha dos poríferos. Na verdade, vocês vão ver que existem muitas diferenças dos poríferos, por mais que, em alguns momentos, possam ser confundidos por leigos, né? Uma esponja do mar pode ser confundida com uma anêmona do mar. Mas são bastante diferentes, vocês vão entender agora o porquê. A gente vai revisar isso aí. Então, eles têm uma simetria radial. Essa simetria radial é o que a gente já tinha conversado lá atrás nas características gerais dos animais, né? Que um eixo, um corte radial separa o organismo em eixos, lados simétricos, lados muito parecidos, similares, beleza? E você tem vários planos de corte possível. Então, você pode cortar em vários raios diferentes, levando em consideração o eixo principal do organismo. Mas isso aí a gente já viu um pouquinho antes nessa própria aula, vamos dar continuidade. Então, eles são diblásticos, e aí, ó, a gente pode
lembrar do iniciozinho da aula também, falando dos 2 folhetos embrionários. E aí, quais são os 2 folhetos embrionários que aparecem primeiro? É sempre bom a gente lembrar isso. Endoderme e ectoderme. Então, esses organismos, eles só vão ter 2 folhetos embrionários. Não vão chegar a ter o 3º folheto embrionário, não vão chegar a ser triblásticos. Eles são apenas diblásticos. Porém, a gente já tem aí, né, nos quinidários, a chegada a um novo padrão, um novo parâmetro aí de desenvolvimento embrionário, um novo estágio, que é a gástrula. Então, os quinidários eles já chegam até a fase de gástrula e aí eles já começam a ter um sistema digestório, tá? E aí, trouxe isso para cá logo de cara para a gente poder já lembrar disso. Então, se eles são diblásticos, tem endoderme, ectoderme, tem aquela invaginação que vai formar aquela cavidade interna e eles já começam a formar um sistema digestório, mesmo que esse sistema digestório seja incompleto. Então, dá uma olhadinha para mim aqui para eu lembrar isso com você rápido. O que é um sistema digestório incompleto? Como eu falei lá naquele resumão no início da aula. É o sistema digestório onde a boca é tanto entrada de alimento quanto saída de alimento. Então, você tem uma cavidade interna no organismo, mas só tem uma entrada e saída. Não tem 2 pontos diferentes, um para entrar e outro para sair. Então, sistema digestório incompleto. Lógico que se você lembrar da estrutura mais ou menos de uma anêmona, de uma água-viva, você vai se ligar disso. Então, você tem ali uma abertura, uma boca, por onde os alimentos vão entrar, vão ser digeridos internamente no animal e depois os excretas vão sair pelo mesmo local, beleza? E aí já entra uma outra questão também, que agora a digestão ela deixa de ser somente intracelular. Então, não é só a célula que precisa absorver ali as estruturas, as substâncias e se alimentar internamente. Agora, você já começa a ter um ambiente dentro do organismo do quinidário, onde as células podem liberar substâncias digestórias, substâncias digestivas, para quebrar essas moléculas, para digerir. Então, aí a gente já começa a pensar em organismos um pouquinho maiores, né, servindo como alimento, e as células vão absorver os seus nutrientes, beleza? Então, dá uma olhadinha aí no slide, que é exatamente isso que a gente vai falar agora aqui, ó, digestão extra e intracelular. Então, agora, você já tem a liberação de suco gástrico, né, de suco digestivo dentro do organismo para poder digerir extracelularmente e depois as células absorverem as substâncias e fazerem também a complementação da digestão intracelular, beleza? Então, vamos voltar aqui para cima para a ordem que a gente estava, sistema nervoso difuso. Opa, então peraí, se liga que antes não tinha sistema nervoso. Então, porífero não tinha sistema nervoso. Agora, o quinidário ele já começa a desenvolver um sistema nervoso, porém, não é ainda o sistema nervoso centralizado. Então, a gente ainda não tem aquele processo de cefalização. A gente tem aqui um sistema nervoso difuso, que vai ser... Como que vai funcionar isso? Então, são células que vão funcionar como um sistema nervoso, né? Vão ter essa sensibilidade aí a algumas questões do ambiente, trazendo uma reação para o organismo a partir da modificação do ambiente e, consequentemente, a modificação do próprio organismo, beleza? E aí a gente tem algumas células que vão ser extremamente importantes também, que são os quinidócitos, e aí eu vou falar um pouquinho melhor dos quinidócitos mais à frente, mas esses quinidócitos, eles são extremamente importantes exatamente por estarem relacionados a essa reação do organismo, a essa reação do quinidário ao que tem no ambiente, tanto para se defender quanto para se alimentar, beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho de como funciona isso um pouco mais à frente. E aí a gente tem a diferenciação, né, entre pólipo e medusa, que na verdade são 2 fases diferentes de algumas espécies de quinidários, que o pólipo é exatamente a fase onde ele fica séssil, onde ele fica preso a um substrato, e medusa seria a parte da vida desses organismos, onde eles conseguem nadar e se difundir e também
fazer a reprodução. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso para você também no detalhe mais para frente, beleza? E aí, ó, a gente continua tendo ainda um transporte de substâncias por difusão. Antes a gente tinha lá nos poríferos, né, a questão dos amebócitos fazendo esse transporte de substâncias por dentro do organismo, do porífero. E ele tinha esse movimento ameboide para ir transportando essas substâncias, mas, lógico, passava de uma célula para outra, né, por difusão. Aqui, nos quinidários, a mesma coisa vai acontecer. Então, você vai ter ali transporte por difusão, não necessariamente por uma célula ameboide como nos poríferos, mesmo porque agora você vai ter uma cavidade interna desse organismo, aonde você consegue ter um contato maior das células com o que está dentro dessa cavidade, com a água, com o oxigênio, com tudo que precisa ali dentro dessa cavidade. Então, a difusão das substâncias ela é mais facilitada nesse sentido, por conta da área de contato com a água que vai entrar nessa cavidade. Beleza? Mas agora, vamos dar uma olhada então como é que é a estrutura desse organismo. De uma forma muito, muito, muito simplificada, a gente tem aqui as duas formas de vida, né? A medusa e o pólipo, e aí a gente tem as estruturas em cada uma delas. Então, como a gente falou, eles são diblásticos, então eles vão ter dois tecidos diferenciados, dois tecidos embrionários, né? Dois folhetos embrionários. Então, ele vai ter a epiderme, que é a parte que veio da ectoderme, lá dos folhetos embrionários, tá? Ele vai ter também a gastroderme, que vai ter vindo lá da endoderme, do desenvolvimento embrionário, e ele vai ter uma mesogleia, que não é um tecido, não é uma diferenciação celular. Mesogleia vai ser uma camada que é composta ali de um tecido gelatinoso, que confere, inclusive, esse aspecto gelatinoso às medusas e os pólipos. Você vê que a mesogleia da medusa ela é muito mais considerável do que do pólipo. Por isso que o pólipo ele é um pouco mais rígido, mais resistente, beleza? E a mesogleia, ela é um facilitador exatamente desse processo de transporte por difusão das substâncias do organismo. Dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente entender um pouco melhor isso. Então, vamos lá. Se você tem um organismo todo formado por células, um bolão de célula ali, você vai ter uma dificuldade das células que estão aqui na parte interna do organismo de passar por difusão as substâncias até chegar lá no meio da camada de célula e depois até chegar lá em cima na ectoderme, na parte externa desse organismo. Porque você vai ter muita célula para passar, para transportar alimento, oxigênio, para fazer as funções celulares, beleza? Mas se você tem uma camada de célula, depois você tem um espaço composto por uma substância gelatinosa que permite esse transporte, permite a passagem livre dessas substâncias, e depois você tem uma outra camada de célula por cima, ou seja, você não precisa preencher esse espaço com célula, com massa de célula, você preenche com uma camada gelatinosa, com uma substância gelatinosa, você tem uma facilidade muito maior do transporte das substâncias. Então, o que é absorvido ali pela parte, né, da gastroderme, pela parte interna daquele organismo, ele vai conseguir transportar essas substâncias através da mesogleia, chegando a todas as outras células, mesmo que sejam da ectoderme, mesmo que estejam mais externas. Então, você tem uma facilidade no transporte por difusão das substâncias desse organismo. Beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí, que agora você já entendeu como é que vai funcionar esse transporte por difusão. Mas, como a gente está falando de um organismo diblástico que já chegou até a fase da gástrula, a gente já tem a formação de uma cavidade gastrovascular. Então, você vai ter aqui, ó, essa parte interna, que está em azulzinho claro aqui, né, que eu estou pintando aqui para você, ela vai ser exatamente a cavidade gastrovascular e que vai percorrer praticamente o corpo do animal inteiro, exatamente também para facilitar o transporte das substâncias entre todas as células desse organismo que precisam se nutrir, beleza? E a gente vai ter apenas o quê? Uma abertura, que vai ser a boca, que vai ser tanto por onde entra
o alimento, a água, tudo que for necessário entrar e também sai. Então, é tanto entrada quanto saída. Tá? Serve para as duas coisas. Então, não tem diferenciação entre boca e ânus. Uma entrada é a mesma que a saída. Beleza? Essa é uma característica também importante dos quinidários. Mas tem uma característica mais importante ainda, que é exatamente a presença dessas células, que são os quinidócitos, né? E esses quinidócitos, eles são responsáveis exatamente por aquela questão mais desagradável dos quinidários para nós, seres humanos. Dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente conversar sobre isso. Então, quando você está lá numa praia livre, contente, maravilhoso, né, dando aquela nadada no mar, brincando, se divertindo e tal, de repente você começa a sentir aquela queimação na pele, aquela coisa desesperada que dá vontade de você deixar de existir de tanta dor que dá. Isso é característico dos quinidários. São substâncias, na verdade, que são liberadas por um tipo específico de célula chamada quinidócito, que é utilizado exatamente para defesa e para a alimentação desses animais. Tá? Existem algumas espécies tão sinistras com relação a essas substâncias químicas que as espécies são pequenininhas, os organismos são mínimos, muito pequenos, mas que a concentração dessas substâncias é suficiente para matar um ser humano. Beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí que você vai entender como que funciona isso. O que acontece quando aquele raio daquela água-viva te queima lá na praia? E aí o pessoal pode falar queimadura, ferroadura, porque na verdade é um ferrão, mesmo que seja de uma célula, é um ferrão. Tá? Então, aqui a gente tem uma caravela portuguesa, que, na verdade, não é um organismo. Quem teve aula comigo aí de ecologia, quem assistiu a aula já de ecologia, viu que, na verdade, é uma colônia. Tá? São vários organismos juntos, cada um com uma diferenciação específica para ajudar o geral. Ok? E aí a gente tem, nos tentáculos, principalmente, os quinidócitos. E esses quinidócitos, eles vão ser especializados em fazer aquilo que eu falei. Eles vão ser especializados em ferroar outros animais. Podem ser animais pequenos, que aí vão servir de alimentação, né, para o próprio quinidário, como podem ser animais maiores também, e aí vão servir como defesa. Beleza? E aí, a gente vai ter a estrutura básica de um quinidócito, que é essa aqui. E é importante você saber isso porque muitas vezes, em questão de concurso, não é cobrado tudo sobre quinidários, ou não é cobrado um assunto mais amplo sobre quinidários. É cobrado especificamente sobre os quinidócitos. Ok? E aí a estrutura do quinidócito vai ser uma célula, né? Obviamente vai ter lá o seu núcleo, toda a sua estrutura para ela continuar vivendo, e ela vai ter uma especialização, que é o nematocisto. O nematocisto é exatamente o que vai causar essa sensação urticante, que a gente chama. Então, o que acontece? Ele funciona praticamente como se fosse um gatilho. Tá? Então, quando ele está para dentro da célula, todo esse flagelo aqui, todo esse tubo do nematocisto, ele fica enrolado aqui dentro, formando tipo uma molinha aqui dentro, assim, e fica só com uma pontinha aqui de fora, que é o gatilho. Quando encosta nessa ponta, ele desenrola, né, com uma pressão absurda esse nematocisto, e esse nematocisto ele tem essas estruturas aqui que vão que são espinhos que vão agarrar na derme, né, do animal alvo do nematocisto. E aí ele vai ter liberado esse tubo, e essas garras, esses estiletes vão agarrar na pele do outro animal e vai ser liberado lá dentro da pele do animal uma série de substâncias químicas, principalmente proteínas, e essas proteínas vão ser o que vão causar exatamente a sensação de ardor, de queimação, de dormência, tá? Dependendo da característica de cada espécie, beleza? E aí, como é que a gente associa isso à alimentação? Bom, pensando num organismo, num animal menor, de menor escala, num peixinho, por exemplo, como está mostrando esse aqui, coitado desse peixinho, rodou. Então,
Então, ele encostou ali no nematocisto, no quinidócito, no gatilho do quinidócito. Os quinidócitos vão lançar o nematocisto, né? E aí você pensa, óbvio, que são várias células fazendo isso ao mesmo tempo. É uma quantidade muito grande de células fazendo isso ao mesmo tempo. E para organismos menores, como esses peixes ou alguns outros organismos, essas substâncias elas podem chegar a ser paralisantes. Elas podem paralisar o sistema nervoso central desses organismos. E aí o organismo para de nadar, por exemplo, o peixe ele para de nadar e os tentáculos conseguem trazer, né, esse peixe para dentro da sua cavidade digestória e aí liberam lá as enzimas digestórias e vão digerindo esse peixinho ao longo do tempo e as células vão absorvendo os nutrientes, beleza? Quando a gente está falando em predador, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Vai ter a ativação lá do quinidócito, vai liberar o nematocisto, vai causar uma dor ou uma paralisação de uma parte da musculatura daquele animal maior, e aí a água-viva, ou o quinidário de forma geral, vai conseguir fugir ou não ser predado, né? Então dá uma olhadinha aqui para mim. Quando a gente fala, por exemplo, de uma anêmona do mar, ela não vai fugir, ela é séssil, ela está presa ao substrato, tá? Só que conforme um animal maior, que poderia ser um predador dela, encosta nessas células, nos quinidócitos, e ocorre essa liberação toda, esse animal vai se sentir incomodado e não vai abocanhar a anêmona lá e vai sair. Então a anêmona vai continuar lá, bonitinha, ótima. E aí tem aquelas questões das associações, né, que a gente já viu também com o peixe-palhaço, por exemplo, que ele já tem uma resistência a essas substâncias liberadas por algumas anêmonas e ele não sente mais ou não fica mais paralisado, não tem mais um efeito tão grande no seu sistema nervoso central, ele consegue ficar ali dentro entre os tentáculos da anêmona e não ser atingido por isso. Lógico, o gatilho continua acontecendo, os quinidócitos continuam liberando as substâncias, o nematocisto entra lá na pele do peixe-palhaço. A questão é que ele não tem mais a sensibilidade para essas substâncias. Isso, né, um processo aí de coevolução. Beleza? E aí, dá uma olhadinha no próximo slide, que a gente agora vai falar um pouco sobre o ciclo de reprodução, né? A reprodução aí dos quinidários. Isso também é uma questão aí bastante interessante de concurso. Alguns concursos trabalham em cima da questão do quinidócito ou da reprodução dos quinidários, tá? Por que isso? Porque os quinidários eles têm umas características interessantes com relação à sua reprodução. Quais são essas características? A primeira é a gente pensar que ele tem dois tipos de vida, né? Dois tipos de adulto. A gente tem o pólipo, tá? Que é aí né, formado por essa... Normalmente eles ficam em colônias ou individuais também. Então, você tem um pólipo que vai estar lá, séssil, aderido a um substrato, beleza. E esse pólipo, ele tem característica de um animal adulto. Então, ele é um animal adulto. Mas você tem uma outra fase de vida dos quinidários que a gente chama de medusa. Então, só aí você já tem duas fases de vida. E só aí você já tem um motivo de complicação. Você já tem um motivo de talvez se enrolar na hora de resolver uma questão de concurso. De, por exemplo, uma banca ou uma questão perguntar para você ou falar para você que o pólipo é uma estrutura reprodutiva e a medusa é a estrutura adulta do quinidário. Cara, pode existir uma infinidade de perguntas e confusões a respeito disso. Então, como que a gente vai separar isso aqui para não ter esse problema? Primeiro, vamos pensar nos indivíduos adultos. Então, pólipo é um indivíduo adulto e medusa também é um indivíduo adulto, tá? Não é um indivíduo juvenil, não é um inicial, não. São indivíduos adultos. Beleza? Aí, a gente tem os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que pode acontecer por brotamento, né? E a reprodução sexuada com a produção de gametas. Show? Então, a reprodução assexuada por brotamento, como é que vai funcionar? Que nem eu falei lá para vocês nos poríferos. A gente pode ter aqui a fissão, né? Isso espontânea
do próprio pólipo, tá? Ele pode se desenvolver aqui, desenvolver um pólipo jovem e cortar aqui a ligação dele com o indivíduo principal. Ele vai se aderir lá a um substrato e vai formar um novo pólipo maduro. Então, vai formar e vai crescer, vai continuar se desenvolvendo e vai embora, beleza? Então, isso vai ser brotamento. Reprodução assexuada por brotamento vai acontecer dessa maneira, tá? Porém, ele pode fazer a reprodução sexuada, que aí vai ter toda aquela vantagem da variabilidade genética. E como que ele pode fazer isso? Bom, aí é que começa o ciclo um pouquinho maior da vida, né, dos quinidários. Ele vai ter o que a gente pode chamar de alternância de gerações, onde ele vai ter uma geração, né, de animais livres, de vida livre, natantes, que são as medusas, e um animal séssil, que vai ser o pólipo. Só que um tem que vir do outro. E como é que funciona isso? Então, o pólipo adulto, ele pode desenvolver algumas estruturas reprodutivas, o pólipo reprodutivo, como eu marquei ali para vocês, e ele pode fazer o brotamento, só que ao invés de fazer um brotamento de um novo pólipo, ele pode fazer o brotamento de uma medusa, que é o que está aparecendo aqui. Então, ele vai desenvolver ali, né, uma estrutura completa que vai ficar aderida a ele aqui, até o momento, então, como se fosse uma medusazinha aqui, até o momento que ocorre a separação desse organismo e ela se torna uma medusa livre. Essa medusa livre também é um animal adulto, ok? Que vai poder produzir os gametas. Então, essa medusa livre, ela vai ter lá estruturas no seu organismo, que a gente vai chamar de gônada, né, que são responsáveis pela produção de gametas. E aí, qual é o processo que produz gameta nos organismos diploides? Então, a gente tem que lembrar que é um organismo, né, um ciclo diploide. Qual vai ser o processo celular que vai gerar gametas nos organismos diploides? Então, vai ser a meiose. Então, através da meiose, a gente vai ter a produção do óvulo N e do espermatozoide N, formando, né, a possibilidade ali da fertilização, gerando um zigoto que já vai ser, no caso, 2N. E aí, todo o restante do desenvolvimento desse zigoto, né, passando, inclusive, por uma larva, que a gente chama de plânula, que vai ficar lá no plâncton, né, vai estar livre lá na água, então vai se locomover junto com as correntes, vai ser arrastada, carregada pelas correntes marinhas, possibilitando também a dispersão do organismo, beleza? Mas aqui a gente está falando da fase jovem, diferente daqui que das medusas, que são a fase adulta, beleza? Então, a fertilização vai gerar o zigoto, vai ter o desenvolvimento embrionário, vai formar a larva, e essa larva é que vai se desenvolver em um novo pólipo. E aí esse pólipo adulto é que vai gerar a medusa, e a medusa vai gerar os gametas vão gerar o zigoto, que vai gerar a larva e que vai gerar o pólipo. Então, a gente chama esse desenvolvimento, inclusive, que passa por uma larva e passa, né, por um desenvolvimento, aí, uma mudança de tipo de vida, a gente pode chamar esse ciclo aí de uma alternância de gerações, porque você tem 2 tipos de vida no indivíduo adulto, beleza? Então, galera, com relação aos quinidários, dá uma olhadinha para mim aqui. É interessante você se lembrar dessa questão do quinidócito, é interessante você se lembrar dessa questão dos nematocistos, de como que funciona isso, são substâncias químicas, são proteínas, tá? Não é um processo físico apenas, é um processo físico e químico de gatilho ali, de liberação do nematocisto, e é importante você lembrar também dessa parte reprodutiva dos quinidários, tá? Exatamente por essa passagem por uma etapa de pólipo fixo, séssil, aonde esse pólipo vai liberar, né, por brotamento as medusas, e essas medusas sim é que vão produzir gametas, e aí os gametas livres, liberados na água, vão se encontrar e formar o zigoto, que vai se desenvolver numa larva e que vai desenvolver o pólipo de novo, e o pólipo vai dar origem à medusa. Então, essa alternância aí do modo de vida, né, do tipo de vida desses organismos, a alternância de gerações, é importante também e é um assunto que costuma também cair em questões,
tá? E aí, a gente não pode esquecer de um outro representante do grupo dos quinidários que é extremamente importante, que são os corais, tá? Então, os corais, na verdade, são também um dos representantes, né, dos grupos dos quinidários, e a característica principal que diferencia os corais das anêmonas, dos pólipos, que são os outros organismos de vida fixa, né, dentre os quinidários, é a possibilidade, a capacidade que os corais têm de liberar um esqueleto, né, uma estrutura calcária, que dá exatamente aquele formato mais rígido aos corais. Beleza? E aí, o que eu quero falar com você a respeito dos corais? Eu quero que você dê uma olhadinha nessa imagem que está aí no slide para a gente entender um pouquinho a importância e a questão das características dos corais que são ecologicamente importantes, que é o que mais é cobrado a nível de concurso. Tá? Então, os corais, eles têm a capacidade de serem utilizados também como bioindicadores. E por que isso? Porque eles também são extremamente sensíveis a impactos ambientais. Mas por que eles são extremamente sensíveis a impactos ambientais? Além de serem organismos que precisam se alimentar, né, do que está ali ao seu redor, da mesma forma que as anêmonas, da mesma forma que as medusas vão fazer a sua digestão, aquela coisa toda, toda essa estrutura calcária, toda essa carapaça que eles formam ao redor do seu organismo, cria ali principalmente uma associação com algas. E a gente está falando, então, de algo que a gente chama de zooxantelas, que são exatamente algas que vão se associar a esses corais e que é o que confere essa coloração tão maravilhosa aí que a gente vê dos corais. Lógico que essa foto está um pouquinho saturada, mas eu fiz de propósito para você entender um processo que é cobrado também em prova, que é um processo de branqueamento dos corais, vamos dizer assim, tá? Não tem um termo mais claro para falar isso. O que vai acontecer? Com modificações ambientais, com impactos ambientais, alteração da temperatura da água, alteração do pH da água, aumento, por exemplo, do carbono atmosférico, né, do CO2, pode fazer com que aumente a acidez da água. Isso faz com que as algas que fazem essa associação com os corais não consigam continuar sobrevivendo, não consigam sobreviver ali naquele ambiente depois das alterações dos impactos ambientais. E isso vai fazer com que essas algas que estavam ali associadas comecem a morrer, comecem a não sobreviver. Quando elas começam a não sobreviver, a gente tem esse processo aqui de branqueamento dos corais. Então, eles começam a perder a cor, começam a perder algumas características atrativas para outros organismos e também, principalmente, o que eles têm de maior vantagem na associação com as zooxantelas, que é exatamente a alimentação. Eles conseguem, através dessa associação, absorver uma quantidade muito maior, né, muito mais fácil disponível de matéria orgânica por conta da fotossíntese que essas algas vão fazer e eles absorvendo essas substâncias orgânicas. Claro que se você tem a morte dessas algas, se você tem o desaparecimento aí dessa associação, os próprios corais vão sofrer também uma diminuição e vão começar a perder o seu espaço. Beleza? Então, esse processo aí de branqueamento dos corais, de perda das associações com as algas, faz com que os corais se tornem extremamente mais sensíveis às alterações ambientais e, com isso, não consigam sobreviver também. Tá? Então, a diversidade de corais, inclusive, ao longo do tempo, pode ir diminuindo, porque alguns corais que tenham uma associação mais expressiva com as algas, se não tiver as algas, eles podem realmente também morrer e não conseguir sobreviver. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, então, para a gente finalizar essa parte de poríferos e quinidários.